Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Cá estamos para a política local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Os temas para o programa de hoje são o debate sobre o estado do município de Almada, que a Assembleia Municipal fez recentemente. A Presidente Inês Medeiros, socialista, diz que o município está melhor agora do que estava nos tempos da governação comunista. Setúbal não vai ter orçamento municipal em 2025. O PS e o PSD chumbaram a proposta de orçamento da CDU. E, por fim, um tema que já aqui discutimos no programa passado, o número de alunos sem aulas. O Ministro, esta semana, fez meia-culpa e admitiu que não há dados fiáveis sobre os alunos que estão nesta situação. Comecemos então pelo primeiro destes três temas que referi, e cumprimento o Manuel Pisco, o Ivan Gonçalves e o Nuno Matias. Bom dia. Vamos para o primeiro destes temas e eu começava por Ivan Gonçalves, uma vez que é Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo partido que governa o município. Acha que se justifica esta afirmação de que o estado do município atualmente, passados estes um mandato e quase dois de governação do PS, está melhor do que no tempo da CDU, como disse a autarca Inês Medeiros? Muito bom dia a todos, Francisco, Manuel e Nuno. Eu diria que é uma evidência. O município de Almada está hoje mais em melhores condições, está hoje com uma gestão mais moderna, mais eficaz e que tem garantido alguns sucessos e os almadenses sentem-no, e não é por acaso que o Partido Socialista mereceu nas últimas eleições a confiança dos almadenses para governar. É óbvio que há necessariamente também muito para fazer, não é em 7 anos que se resolvem todos os problemas do Conselho, isso toda a gente reconhece. Há ainda muitos pontos onde é preciso continuar a trabalhar e muitos deles até fogem daquilo que é o âmbito ou o trabalho diário dos autarcas, por muito que possam tentar influenciar a governação, estão sempre dependentes quer do Estado Central, quer depois das entidades intermédias, que muitas vezes, com a sua burocracia, também vão contribuindo para dificultar o desenvolvimento dos nossos territórios. Agora, tendo, obviamente, noção de que há ainda muito trabalho pela frente, que esse trabalho não deve ser interrompido ou não deve ser colocado em suspenso, diria que os almadenses sabem que os últimos anos têm sido desenvolvimento do Conselho numa série de setores e, de facto, numa série de áreas, especialmente até tendo em conta os novos desafios que vão surgindo, nomeadamente ao nível da habitação, da demografia que se vai alterando em certos pontos do Conselho, da forma como essa alteração demográfica também traz novos constrangimentos, nomeadamente na forma como, por exemplo, os serviços públicos têm que dar resposta. Não apenas isso, mas também um aumento do turismo que se tem sentido ao longo dos últimos anos e o trabalho que tem sido feito pelos nossos autarcas para que esse turismo não se traduza numa perda de qualidade de vida das pessoas que vivem nos nossos territórios. Isso é um problema transversal a toda a área metropolitana de Lisboa, como são, aliás, a maioria dos desafios que a Almada... Ivan Gonçalves, aqui a nossa ligação não está nas melhores condições, consegue-se perceber o Ivan Gonçalves, mas não é sem algum esforço. Eu aproveitava para falar também aqui de dois projetos e até porque o Ivan Gonçalves há pouco falou de alguns aspectos que não têm sido desenvolvidos e que dependem da administração central. Eu ia falar da Cidade da Água e do projeto para o Cais do Ginjal. São dois projetos emblemáticos do município, para o município de Almada, não são projetos municipais, mas são para o município, para o concelho,
que não avançaram já desde as governações da CDU que se falava nestes projetos. No caso do Cais do Ginjal, esteve para avançar logo no primeiro mandato da governação socialista, mas não avançou. O facto destes grandes projetos, dos maiores projetos, não avançarem, não contraria a ideia de que o desenvolvimento está mais forte, a dinâmica no Conselho da Almada está mais forte neste período agora com o Partido Socialista? Eu diria que eu acho que não, considero que não, porque reduzir a governação a 2 projetos que não dependem da Câmara Municipal era um exercício muito redutor. E mesmo que dependência, ou seja, a qualidade de vida dos almadenses, a forma como as suas necessidades são não satisfeitas, vai muito para além daquilo que são às vezes projetos maiores ou menores, mas emblemáticos, que os autarcas gostam sempre de fazer e gostam de apresentar, mas que muitas vezes não dizem grande coisa à grande parte da população. Para os almadenses, para a maioria, para grande parte dos almadenses, há outras questões, nomeadamente, por exemplo, na forma como a charneca de Caparica e Sobreda, que tem mais a charneca de Caparica, que tem crescido muito ao longo dos últimos anos, como os serviços públicos são não capazes de dar resposta a este aumento demográfico. Eu diria que essa questão do ponto de vista do dia-a-dia das pessoas, de uma parte significativa de pessoas que moram no Concelho de Almada, é muito mais urgente e, obviamente, também se calhar muito menos, chama muito menos a atenção mediática, mas são questões muito mais urgentes e que dizem respeito ao dia-a-dia das pessoas. Mas bom, onde eu queria chegar era que não me parece que esses 2 projetos influenciem negativamente a avaliação que se faz do município, até porque, especialmente, eles não são os 2 responsabilidade do Estado Central. No caso do Cais do Ginjal, o plano pormenor da Câmara Municipal, feito pela Câmara Municipal, está feito já há alguns anos e, portanto, aquela é uma zona que é 97%, salvo erro, detida por um grupo económico privado e necessariamente tem que existir vontade de um privado de proceder à sua requalificação, ou então os poderes públicos, se entenderem que há verba suficiente para isso, podem avançar eles próprios com essa requalificação, mas não me parece que no quadro atual isso pudesse ser possível. No caso da Lisnave, da antiga Lisnave, da Margueira, da Cidade da Água, como o Francisco referiu, o caso é completamente diferente, porque aí estamos a falar de um terreno que é público. E, aliás, o anterior governo aprovou, inclusivamente, uma resolução no Conselho de Ministros, no sentido de resolver finalmente o problema não apenas dos terrenos da Margueira, mas todo o Arco Ribeirinho Sul, dos antigos terrenos da Lisnave e dos terrenos também da CUF, etc., do Barreiro, Seixal, como é conhecido aqui no nosso concelho, no nosso distrito. A questão agora prende-se em perceber o que é que este governo vai fazer relativamente a esse tema e àqueles territórios. É óbvio que este governo também não ia poder resolver todos os problemas em 6 meses, apesar de em algumas áreas o ter prometido, ou pelo menos ter dado a entender que elas seriam de fáceis de resolução, mas a verdade é que agora vamos entrar no 2º ano de governação, há alguns temas que têm necessariamente que ser resolvidos e nós em Almada ainda não sabemos exatamente para quando é que vamos ter aquela zona da cidade devolvida aos almadenses, neste caso a questão da Margueira. Aí depende muito mais do Poder Central do que na questão do Ginjal, mas mais uma vez, mas quer uma quer outra não dependem diretamente da ação da Câmara, da Câmara Municipal, que tem feito a sua parte para que as 2 zonas pudessem ser requalificadas. E são 2 temas importantes, obviamente, mas não me parece que sejam, neste caso, os temas pelos quais se pode avaliar a boa ou má prestação da Câmara Municipal, e há outros onde essa avaliação pode ser feita que são amplamente positivos. Nuno Matias, o PSD tem estado muito próximo da gestão em Almada, sobretudo no primeiro mandato, mas também agora. No seu entender, o que é que se pode dizer sobre o estado do município de Almada quanto ao trabalho realizado nestes 7 anos e por comparação aos períodos anteriores? Bom, muito bom dia, Francisco, bom dia ao Manuel e ao Ivan e um bom dia também a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto. Vamos lá ver, eu concordo com o Ivan que nos últimos 7 anos se procurou imprimir
um ritmo de concretização de intervenções que permitam melhorar a qualidade de vida dos almadenses, melhorar a qualidade do espaço público, tentar acrescentar ambição com outras vertentes de desenvolvimento territorial que a Almada durante mais de 4 décadas deixou passar de oportunidades. E aí acho que estamos melhor. Como eu já disse várias vezes, acho que apesar de tudo nós devíamos ter sido capazes nos últimos 7 anos de imprimir um ritmo mais robusto, mais resiliente, mais eficiente na capacidade de executar. Disse isto várias vezes, porque se havia ambição e houve ambição de fazer mais, e em alguns casos conseguiu-se, e o próprio PSD, como disse, desde 2017, procurou, através de um acordo de governabilidade, contribuir para essa estabilidade e contribuir também para fazermos mais, e acho que todos nós, e o PSD orgulha-se também, e eu próprio, pessoalmente, naturalmente, porque fui cabeça de lista em 2 atos eleitorais, procuramos sempre dar o melhor para trazermos mais projetos, trazermos mais ideias, trazermos mais ambição. Apesar de tudo, nós gostávamos de ter feito mais. Todos nós, acho eu. Quer dizer, e eu também admito que, naturalmente, quer a Presidente Inês Medeiros, quer o Partido Socialista, gostaria de ter feito mais e, às vezes, o ritmo da execução, muitas vezes por responsabilidades que não são só da Câmara, atenção, mas também, às vezes, por responsabilidades internas, o ritmo de execução não foi aquele que todos desejávamos. E eu destaco sempre 2 áreas onde eu acho que nós temos que ser ainda mais capazes, ainda mais exigentes, ainda mais focados nessa capacidade de execução. Uma delas é a capacidade de atrair investimento. A Almada e bem lançou uma marca que me parece interessante, que é o Almada Innovation District, no sentido de criar ali uma área territorial de injeção da atividade empresarial, de injeção da atividade criativa, reforçar a capacidade de gerar emprego qualificado até junto a um hub de conhecimento e de investigação e desenvolvimento como é a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, mas o que é verdade é que o Innovation District, tirando aquilo que diz respeito à primeira fase da própria FCT, ainda não andou como nós desejaríamos, e acho que esse trabalho de captação de investimento e de dar a conhecer a Almada como um destino diferenciado na área metropolitana, porque está muito próximo da capital, mas tem valências únicas, que é a sua ligação ao Atlântico, a sua ligação à frente ribeirinha, a sua ligação a esta frente de conhecimento que é a FCT, ainda não está devidamente explorada e devidamente projetada no contexto nacional e internacional para que possamos acolher mais empresas e acolhermos mais emprego, porque necessariamente é este ponto de partida que também nos acrescenta oportunidades para fazer crescer mais o município através da capacidade de investimento da Câmara. Numa segunda vertente, que nós também já temos sinalizado várias vezes, já se fez alguma coisa com a aprovação da Estratégia Local de Habitação, e esse foi um passo importante para, por um lado, sistematizar regras, sistematizar a ambição e a organização de um programa de habitação que depois possa dar mais resposta às necessidades dos municípios. Agora, é verdade que nós desejaríamos, em primeiro lugar, que o ritmo de construção de fogos e o ritmo de número de fogos já alojados ou realojados tivesse sido maior. Claro que, em alguns casos, a responsabilidade não é só da Câmara, estamos a falar de procedimentos concursais que nem sempre correm ao ritmo que todos desejávamos, mas, em alguns casos, a Câmara também podia ter sido mais capaz de acrescentar rapidez nesse processo. E, em paralelo, nesta questão da habitação, se me permite, é uma coisa que eu também já tenho identificado várias vezes, que teria sido importante a Câmara, como nós sempre defendemos ao longo de muitos anos, e ainda antes de termos esta responsabilidade executiva na Câmara, que era a capacidade de controlar, monitorizar e tentar moralizar a questão da situação da habitação clandestina, onde a Almada ainda tem uma marca muito negativa ao longo de décadas, que infelizmente com a CDU acrescentou muito,
mas que nos últimos 7 anos ainda não foi possível erradicar na quantidade que todos nós desejaríamos. E isto também só se faz não apenas com alguma capacidade de monitorizar estes bairros, mas também de agir para dissuadir o comportamento que muitas vezes nós somos testemunhas, que é uma espécie de andar à boleia e haver quem procure acrescentar acesso a este tipo de espaços para depois tentar apresentar-se junto das autoridades locais ou nacionais como alguém que também procura apoio. Não é que isto não necessita... Diga. Queria dizer que nessa matéria o caso mais recente é o bairro da Penajóia. Pronto, mas a Penajóia estamos a falar de um terreno que naturalmente é gerido pelo IRU, onde aí é um bom exemplo em como entre autoridades nacionais e locais, muitas das vezes, ao não haver esta estratégia de monitorização do território, permite-se que as coisas cresçam, naquele caso até cresceram de forma organizada, com soluções muito similares de construção, que em muito pouco tempo foram edificadas sem controle. E aqui a questão é, e isto não é uma questão de insensibilidade social, é uma questão de moralização da sociedade. Nós não podemos permitir que haja um movimento assim de repente que aparecem dezenas de casas em pouco tempo construídas. A Câmara e as autoridades nacionais têm que ter uma estratégia de monitorização que não permita este tipo de movimentos e que a primeira barraca construída é a primeira barraca demolida, sob pena de haver um movimento que já não é alheio àquilo que as pessoas assistem no território, seja em Almada, seja noutros municípios, mas em Almada infelizmente sente-se muito, que é o facto de noutros municípios este movimento de erradicação de barracas aconteceu e em alguns casos houve movimentos que trouxeram pessoas para o concelho de Almada e isso não é minimamente aceitável e isto não é uma questão de insensibilidade social, porque acho que nós devemos apoiar quem precisa, mas temos que apoiar quem precisa, mas é quem está identificado para ter essa ajuda e não quem aparece à 25ª hora para construir um espaço para depois se candidatar a ter esse apoio. Ou seja, a sociedade tem que ser mais justa, mas também tem que ser mais capaz de moralizar e dissuadir comportamentos que não são aceitáveis. Sobre o bairro da Penajóia, tive a oportunidade de publicar uma reportagem no Jornal Público, faz hoje 8 dias, faz deste sábado 8 dias, e a propósito dessa reportagem visitei o bairro, falei lá com muita gente e percebi que é um bairro que está ainda em desenvolvimento, continua a ser feita a construção clandestina sem que o IRU ou a Câmara Municipal, apesar de já ter sido emitido um embargo geral, consigam travar o crescimento e estabilizar a situação. Quanto mais resolvê-la, para isso é preciso agora pensar-se no realojamento e o IRU manifestamente não tem uma solução para aquele bairro. Manuel Pisco, e peço desculpa Nuno Matias por interromper, mas também já tinha passado aqui bem mais do que o tempo que o Ivan Gonçalves gastou. Manuel Pisco, imagino que discorde desta ideia de que nestes 7 anos o estado do município, o estado do concelho de Almada seja melhor do que no tempo da CDU, de maneira que perguntava-lhe que diferenças é que encontra entre os dois consulados, digamos assim. Bom dia a todos. Não discordo coisa nenhuma de que seja melhor, as coisas têm a sua, aliás, até uma inércia própria, o passar do tempo e o crescimento das responsabilidades das autarquias vai modificando os contextos em que a atividade autárquica se vai desenvolvendo e as autarquias em geral têm dado uma boa resposta, pese embora a falta de condições para desenvolver as novas competências, que é o quadro em que as autarquias agora se estão a movimentar, com as consequências no presente e no futuro, por aquelas responsabilidades que chegaram aos municípios e às freguesias, também diretamente, mas aos municípios, sem que tivessem vindo os meios suficientes. E esta mudança está a ocorrer agora em todos os municípios. Almada, Setúbal, Seixal, Barreiro, são municípios semelhantes,
e todos podem dizer que estão melhores do que estavam nos anos anteriores, quando estava a força política anterior. Agora, o que me parece pouco, se quiser uma nota mais crítica, é que a Almada, a Presidente da Câmara, perceba que aquilo que mudou nos 7 anos em que está à frente da Câmara é que há mais transparência, o que é o eixo principal das mudanças que ela conseguiu fazer a Almada, ou o Partido Socialista, há maior transparência e regularidade nos apoios públicos, porque há muitos regulamentos, é o que ela diz, e há uma visão de futuro e mais centralidade na área metropolitana de Lisboa. Nas notícias que vieram ao lume, de facto, extrai-se esta coisa. Há mais transparência e regularidade, é uma questão de regulamentação, é uma questão de opinião quase, digo eu, e centralidade, visão de futuro e centralidade. O problema é que, de estrutural, nós aqui em Setúbal também já fizemos o debate sobre o estado do município, não é? Os outros municípios há mais a fazer. Mas eu tenho uma perspectiva um pouco, aparentemente crítica aos municípios, mas que é uma crítica permanente à falta de articulação entre os níveis de poder e da administração pública no nosso país. É a velhíssima questão que está a entravar. Há uma capacidade de desenvolvimento das autarquias que depois é travada porque não há articulação com o poder central e um fingido poder regional ou um poder intermédio, que são as comissões de coordenação e desenvolvimento, que não articula politicamente nada com as autarquias. Nada. São apenas a execução de programas que o governo determina. Agora o PRR. De substancial para os municípios, pode-se apontar. O Almada tem o Cais do Ginjal, a Cidade da Água, sim senhores. Setúbal também se pode apontar. Para ser uma cidade turística, é a principal valência, ou a primeira valência que tem, mas a par de uma cidade, de um concelho de grande desenvolvimento industrial, basta lembrar a Península da Mitrana, que tem uma forte componente industrial, mas a estruturação e tirar o melhor proveito dessa área industrial e tirar da cidade e da sua envolvente urbanística, mas também natural, da Serra da Arrábida, do Estuário do Sado, tirar-lhe os maiores proveitos em termos turísticos, é preciso intervir nas infraestruturas turísticas. A questão da Marina pode ser uma infraestrutura marcante, resolver o problema do estacionamento da cidade também é uma questão estrutural muito importante para uma cidade que se quer seja turística, a construção dos parques verdes que estão previstos há bastante tempo é muito importante para a cidade, para ser uma cidade do Rio Azul e da Cidade Verde, ou seja, e o Seixal e Barreiro têm sobretudo a questão daquela circunstância do arco ribeirinho e da ligação entre estas áreas, que são zonas da periferia, enfim, estão no miolo da área metropolitana de Lisboa, na margem sul do Tejo, e que têm uma coisa também em comum que vai modificar a vida de todos na margem sul, que é a terceira travessia do Tejo, com a questão do aeroporto, que vai ser fundamentalmente necessária. Agora, a vida e a atividade e as apostas no investimento dos municípios devia estar orientada para os grandes projetos nacionais, para esta ligação, mas não, nem com o governo anterior, nem com o governo atual, nem parece ser preocupação da administração central, interligar os agentes no terreno, que são as autarquias, com os agentes económicos também, não são só as autarquias, mas da administração local, com os projetos nacionais que implicam a região toda. Não há nenhuma preocupação com isso. Eu não quero estar a martelar na questão, falta a regionalização, mas isto é o óbvio. Se não é a regionalização, chama-lhe outra coisa qualquer, mas que haja uma ligação entre poder local, poder regional, poder central e que haja atuação articulada, porque senão as câmaras limitam-se a fazer a gestão dos orçamentos que têm. Neste momento, aquilo que é condicionante para estas todas, sobretudo Setúbal e Almada, é a questão, e Setúbal, Almada e Seixal, é a questão do PRR habitação. É a grande aposta. O orçamento de 25, 26, 27, 28, e vamos ver se não mais, está centrado na questão dos grandes investimentos na habitação. Em Setúbal vai fazer Manuel o maior Pisco, investimento se estiver de acordo, eu aproveitava essa deixa para passarmos já para o segundo assunto, até porque era precisamente ao Manuel Pisco que eu ia pedir para começar a analisar este segundo tema, que é o Orçamento Municipal para Setúbal, pela simples razão de que o Manuel Pisco conhece melhor, é presidente da Assembleia Municipal de Setúbal e é também do mesmo partido que governa a autarquia, da CDU neste caso. A proposta de orçamento apresentada pelo Executivo CDU foi chumbada pela oposição esta semana, na quinta-feira de manhã. Tanto o PS como o PSD votaram contra e conseguiram inviabilizar a aprovação do orçamento. É um orçamento, salvo erro, de 300
e 38 milhões de euros, bem superior... o maior de sempre. Bem superior ao do ano em curso, cerca de 99 milhões a mais, sim, quase 100 milhões, o maior orçamento de sempre. E eu perguntava-lhe primeiro como é que se explica que o orçamento deu um salto deste tamanho, se isso é apenas uma questão de estar inflacionado, como diz a oposição, por ser anti-eleições, ou se há uma razão para o orçamento atingir estas proporções, tendo em conta a média de execução, o que temos de prática de execução orçamental em Setúbal, designadamente neste mandato. E depois, como é que vê este chumbo por parte da oposição? E como é que será a governação do município no próximo ano? Será certamente em duodécimos, mas se a prever fácil ou difícil, tendo em conta que era necessário um orçamento muito maior, pelo menos a avaliar pela proposta que foi apresentada. O orçamento do município de Setúbal, em 2024, já é o maior orçamento de sempre neste município. O de 25 ainda seria maior, portanto, com o acréscimo dos tais 100 milhões, que correspondem a projetos que foram aprovados, que estão lançados e que estão perspectivados no âmbito do PRR. A não ser aprovado, eu entendo que esta posição do PSD e do PS, eu segui à distância, mas online, segui a reunião de Câmara toda e estive atento às justificações de todos os intervenientes. E basicamente o que o PS, os vereadores do PS disseram, os vereadores do PSD também disseram, era que queriam negociar com a CDU para que o orçamento não fosse só da CDU. A CDU entendeu que tem a maioria relativa, então deve ser ela a conduzir as coisas, portanto, aparentemente, por aquilo que todos disseram, não houve negociação suficiente para que o orçamento fosse sentido como do conjunto das forças políticas que estão no Executivo Municipal. E parece-me ser essa a questão de base. O presidente André Martins, naturalmente, que teve esta leitura e foi o que disse, que há 25 anos de eleições e, portanto, há toda a gente a posicionar-se, a contar espingardas para as eleições que vêm sem querer saber do interesse geral. Esta parte do interesse geral é a importância e a responsabilidade pela execução daquilo que é possível fazer com um orçamento de duodécimos, que já é o maior de sempre, portanto não impede totalmente a gestão do município no próximo ano de 2025. Mas certamente que trará muitas dificuldades naquilo que for o relançamento, por já, há obras, aqui como em todos, basta lembrar as aflições que têm sido expressas para o Presidente da Câmara de Almada, quanto àquilo que parece, já lhe chama, creio que foi, enfim, um mal que aconteceu. A maldição do PRR. A maldição do PRR. Do PRR, porque o PRR está de facto armadilhado e este governo não está a dar atenção nenhuma a isto, porque foi calculado com bases de construção, valores de construção a financiar a 100%, que não correspondem a um período de mercado atrasado, não corresponde à realidade, os concursos ficam desertos, quando se vai voltar a pôr a concurso as obras, às vezes só para o dobro ou até para mais, para se executar, e não há nenhuma previsão de financiar essa diferença. Os municípios, se tivessem capacidade orçamental para isso, cobririam essa margem. Mas não a têm, tanta capacidade orçamental assim. São investimentos muito elevados. O Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, diz que até o final do ano nós temos 160 milhões de euros de investimento para executar. Nunca houve tanto investimento em Setúbal. É verdade. Agora é preciso concretizá-lo. Ora, para concretizar é preciso alargar o orçamento à medida dos financiamentos que vêm ser como receita, entram como receita no município e depois têm que ser executados como despesa. E tem que se fazer essas despesas. Ora, a oposição cruza os braços e diz assim, não discutiram connosco, não combinaram connosco, não negociaram o suficiente e, portanto, nós não estamos de acordo e votamos contra. Pronto, ficam em duodécimos. Ainda assim, deixaram-nos expressa a intenção de, se quiserem, vamos conversar e façam alterações no orçamento até ao final do ano, se quiserem ficar em duodécimos, façam propostas de alteração a este orçamento de 24, para quê? Dando a entender que incluíam os investimentos que hão de ser lançados e têm que ter cobertura orçamental, porque se não tiverem cobertura orçamental não podem ser executados, incluem-nos em 24 antecipando e a gente aprova as alterações. Bem, não me parece uma coisa razoável. Não é? Portanto, eu creio que, de alguma forma, não sei, de alguma forma julgo que há de haver algum entendimento até ao final do ano, ou nem que seja no princípio do ano que vem, mas é um problema que
deve-nos fazer olhar para a política como uma necessidade de sair da pequena política, da política partidária, só do interesse partidário, para ter uma perspectiva comum entre os partidos todos sobre o interesse geral, global, da cidade, do concelho, da região. Isso está a faltar aos protagonistas políticos a nível nacional e a nível local. Nós ainda na sexta-feira assistimos ontem a um espetáculo triste na Assembleia da República a propósito da discussão do orçamento, com um oportunismo político sem nome da parte do Chega, e isto cria um clima de falta de responsabilidade coletiva, pelo sentido do interesse coletivo, e os partidos estão todos um pouco infectados por isso. Eu acho que estão. Eu acho que Setúbal vai resolver a questão, porque não me parece, que não interessa nem ao PSD, nem ao PS, nem à CDU ficar desassociado, ou não ficar associado à possibilidade de ter o maior orçamento de sempre e o maior investimento de sempre no município de Setúbal. Parece-me que ninguém ganha em ficar desassociado disso. E ficarem, como resultado, as condicionantes de não poder fazer esta obra ou aquela obra que estava prevista no PRR Habitação, é esta, sobretudo, a questão que está em causa, porque não foi aprovado o orçamento. Acho isso estranho. Portanto, espero que haja ainda alguma maneira de remendar isso para que os investimentos que são possíveis possam ser feitos. Como é que isso poderia ser remendado? Ainda este ano, portanto, não está a falar de uma alteração orçamental, porque seria no próximo ano. Essa foi não. O Partido Socialista, o vereador do Partido Socialista, João Marques, sugeriu que se a CDU quiser ficar com duodécimos, então proponha as alterações orçamentais que acrescentem a obra que há de ser realizada a 25. Bem, isso é uma coisa um pouco absurda, não é? Porque os orçamentos e as opções do plano são plurianuais, não é? Tem um desenvolvimento plurianual, tem a entrada das verbas para 24, para 25, para 26, etc, não é? Portanto, não se pode agora antecipar como se fosse a ser executável, que não é, em 24 que está a acabar, aquilo que havia de ser a 25. Portanto, transpor os investimentos de 25, foi isso, na prática, que foi proposto. Portanto, isso, aparentando ser uma solução técnica, que seria uma solução... Então seria uma revisão do orçamento ainda de 2024 para permitir que os duodécimos de 2025 tivessem... Sim, foi isso que foi sugerido. Então metam-se os investimentos de 25 em 24 e a gente aprova essa alteração. Foi o que eu ouvi dizer nessa reunião. Mas eu acho que isso não foi bem pensado, porque se calhar nem legalmente há fundamento para isso, não é? Nós não podemos estar agora a imaginar, nós temos um mês e a Câmara de Setúbal, como já teve até concursos, no âmbito do PRE, já teve concursos que ficaram desertos, teve pelo menos 3, não é? Tem que remontar esses concursos entre a montagem do concurso, a deliberação da aprovação e o procedimento concursal a decorrer e até à conclusão de que não houve empreiteiros que apresentassem propostas capazes dentro do limite que estava previsto, foram 8 meses. E, portanto, é quase um ano. Preparar outros concursos é quase outro ano. Mas isso é assim, em Setúbal, em Almada, em Seixal, em qualquer município. É o procedimento administrativo, com um outro problema que é um risco grande. Também pode-se dizer, as obras do PRR não têm visto prévio o Tribunal de Contas, mas podem ter visto concomitante, podem ter visto sucessivo, e têm com certeza. E, portanto, não pode haver aventuras no sentido de a gente agora não executa este ano, mas aquilo que estava para executar o ano que vem, vamos metê-lo no orçamento agora, que é para lhe dar a cobertura orçamental necessária para quando as obras puderem ser feitas, serem feitas. Não sei se isso tem grande fundamento, portanto, eu creio que ainda alguém há de meter a mão na consciência da parte do PSD e da parte do PS e da parte da CDU também, porque a disposição para o diálogo é necessária de todos os lados, não é? Não basta só dos lados haver vontade de diálogo e capacidade de o executar. É preciso que todos falem, todos se entendam, porque Setúbal não merece ficar limitada por desentendimentos de interesse partidário. O diálogo não tem sido fácil, pelo menos com todos, mas tem sido um pouco mais fácil com o PSD, Nuno Matias. Em Setúbal, durante este mandato, o Partido Social Democrata tem permitido, digamos assim, com a abstenção em muitos momentos, designadamente dos orçamentos, que a CDU governe. Já o PS tem feito uma oposição mais vincada, digamos assim, tem votado sempre contra. O que é que aconteceu agora de diferente? Encontra razões objetivas que sejam perceptíveis para o eleitorado de desta vez o PSD ter votado contra
e ser logo no ano das eleições. Não há aqui o risco de o partido ser visto como estando a usar de calculismo ou de preocupações eleitorais para se posicionar de forma diferente neste último ano de mandato? Bom, tudo depende um bocadinho da dinâmica, como foi construído ou não o processo de construção da proposta do orçamento. Eu não acompanhei por razões óbvias esse processo de perto, e se nos anos anteriores houve, por abstenção, a viabilização do documento, certamente também nesses momentos terá havido alguma interação que possa ter conduzido à construção de propostas que, de alguma forma, davam resposta a reivindicações ou a sugestões e propostas feitas pelo PSD ou outros partidos na oposição, porque se das eleições saiu uma vitória, mas que não permite sozinho à força eleitoral mais votada, neste caso em Setúbal, a CDU ter maioria de decisão, necessariamente tem que encontrar pontos de entendimento para a construção dessas maiorias a cada momento e, portanto, a CDU e o seu presidente, André Martins, neste caso, tem que tentar encontrar, junto dos demais partidos representados no Executivo, pontos de entendimento para perceber se conseguem chegar, mesmo que no último orçamento do mandato, a um entendimento para acomodar essas propostas, e agora faltará saber, e certamente os partidos da oposição irão transmitir, se sentiram ou não representados, em teoria não terão sentido, para viabilizar o orçamento. É verdade, e eu aí concordo com o Manuel, que nós estamos a viver um tempo especial por causa da questão do PRR, e nós já aqui debatemos várias vezes esta temática, que é muito especial pelo facto de haver um conjunto alargado de municípios, e Setúbal terá sido um daqueles que teve mais candidaturas aprovadas, e isso deve ter aqui uma especial importância, e depois isto naturalmente tem que se traduzir também em opções orçamentais razoáveis, onde se criaram pontos com outras forças políticas, mas não deixa de ser verdade que o PRR é um patamar fundamental neste caso, tendo sido aprovado candidaturas e tendo sido lançados procedimentos concursais para a sua execução, que se depois não houver capacidade orçamental e cabimento orçamental para a sua execução, pode haver, por um lado, dois problemas graves. O primeiro, ao não executar em tempo, poderem ficar fora depois da elegibilidade para ser efetuado o reembolso. Isso poderá gerar problemas orçamentais no futuro graves para as autarquias que forem afetadas por esse facto. E depois, naturalmente, pelo outro, que é tentar com isto não condicionar obras que certamente são importantes e sobretudo na área de habitação, nós sabemos que é relevante, mas, por exemplo, no caso de Almada, temos 2 novos centros de saúde para construir, temos mais 2 escolas para também construir, e portanto são... Em Setúbal também existem protocolos desses de construção de equipamentos. Mas, Francisco, mas a questão é exatamente esta, ou seja, temos que ponderar até que ponto é que nestas situações e com o exercício orçamental não poderemos colocar em causa a sua execução e com isso gerar um problema até não só pelo facto de não executar a obra, porventura, mas com isso haver também algumas penalizações associadas, porque se foram lançados concursos, ou então a Câmara se ter endividado para concretizar a obra de início, mas depois não ter, e pode ser reembolsada porque não é realizada em tempo útil, caso não haja a recalendarização dos prazos do PRR, que até ao momento são 2026, como alcance temporal. Então está aqui uma noção de responsabilidade acrescida para este exercício orçamental. Agora, claro, que se no processo de negociação, neste caso a CDU, que é quem lidera o município, não criou pontos, pode eventualmente ter gerado uma situação onde não foi possível haver esse entendimento para a viabilização. E eu agora já não sei se sim, se não estive nesse processo, mas admito que alguma racionalidade possa ter havido para isto, porque se há coisa que
eu reconheço é que, sobretudo no PSD, procura sempre tentar, com espírito de seriedade, tentar acrescentar propostas que sejam passíveis de melhorar os documentos e não desequilibrar a capacidade de execução, seja do ponto de vista orçamental, seja também daquilo que são as principais prioridades para os diferentes municípios. E, portanto, alguma coisa poderá ter corrido mal, ou essas pontes que se calhar nos anos anteriores foram possíveis, desta vez não, e necessariamente também não vale a pena esconder o facto de também estarmos a poucos meses de eleições, necessariamente também condiciona mais o processo, e aí também deve haver um acréscimo de responsabilidade, seja de quem governa, seja das oposições que estão no processo, para que se encontre um paradigma o mais racional possível para defender o interesse, neste caso, dos tubalenses. Se aconteceu, porventura não terá acontecido, porque senão, se calhar o que aconteceu em anos anteriores com a viabilização, teria acontecido agora, não sei, mas acho que as pontes devem ser criadas, mas em primeiro lugar quem tem que procurar fazê-lo é quem está a liderar a autarquia. Ivan Gonçalves, perguntava-lhe também de forma idêntica se estes valores superiores que estamos aqui a falar, designadamente o aproveitar o PRR, resolver problemas com financiamentos que são extraordinários, não justificava uma postura mais cooperante do Partido Socialista na votação deste orçamento. Como de resto até aconteceu no país, ainda na sexta-feira o Pedro Nuno Santos dizia que era por uma razão de Estado que o PS viabilizava o orçamento da República. Bom, mas parece-me que são duas situações completamente diferentes, desde logo porque a nível nacional o único orçamento que foi chumbado conduziu uma queda do governo e no caso autárquico, o chumbo do orçamento não leva à queda à ingovernabilidade nem à queda do governo autárquico. Portanto, são situações, nem os ciclos são semelhantes. O governo do PSD-CDS está em funções há 6 meses, numa Câmara Municipal, nas câmaras municipais vamos agora para o último ano, ou entramos agora no último ano, e portanto parecem-me situações relativamente diferentes. Eu não conheço, obviamente, o documento a fundo. O que me parece, e portanto eu acho que há outro ponto onde eu gostava de tocar, é que o que me parece é que há de facto uma dificuldade desta governação liderada por André Martins em afirmar-se, em agarrar a governação, em passar uma mensagem de transformação, de melhoria da cidade e até alguma dificuldade em virar a página do legado de Maria das Dores Meira, que parece que há um confronto que esteve sempre presente ao longo destes 3 anos e poucos meses e que agora até se antecipa para as eleições. E, portanto, eu diria que face a este clima político que se foi criando no Conselho de Setúbal, de facto é difícil que possa haver acordo para que o orçamento seja aprovado, mas não me parece que isso vai implicar que alguma obra fique por fazer. Daquilo até o Francisco também já o disse, parece que os outros partidos estão disponíveis para, procedendo, quer ou através da governação por duodécimos, aí não precisam de estar de acordo, mas até facilitando algumas revisões orçamentais que sejam necessárias, daquilo que parece, pelo menos, não parece existir nenhum problema para a concretização das obras. Provavelmente não será tudo feito de acordo com os desejos do atual Executivo, isso parece-me evidente, mas a verdade é que não conseguiu formar uma maioria para fazer essas concretizações, e aí a forma como o sistema funciona é como é, tinha que ter uma maioria para aprovar o orçamento, e não a tem, porque os 2 partidos que podiam estar disponíveis para fazer essa aprovação, pelos vistos não estão, e portanto, mas acho que é mais um sintoma de algumas dificuldades que a governação da CDU tem passado ao longo destes 3 mandatos. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa mais ainda sobre isto. Manuel Pisco ligou o microfone. Pedia-lhe que fosse muito rápido para termos ainda tempo para o último tema. Não, o que é mau é ficar nesta perspectiva de culpa para ti, culpa para mim, cada um dos lados a empurrar culpas para o outro. Não é? Se quisermos ver com realismo, é bom entender minimamente, em termos mais técnicos,
porque é que o orçamento de 24 não foi ainda maior, porque muitas das rubricas estão abertas e era para serem dotadas à medida que fossem aparecendo as aprovações dos projetos, as candidaturas para executar. Nessa altura deviam ser dotadas. Portanto, e aquilo que estava previsto ser dotado em 25, ser concretizado em 2025, naturalmente que terá que se refletir no orçamento de 2025. Esta exposição é relativamente simples de fazer. Quando a obra se faz é que tem que o orçamento estar dotado, não é? E eu acho que o presidente André Martins explicou isto muito claramente, e o PS sabe, os eleitos do PS em Setúbal e os eleitos do PSD também, que aliás foi uma das menções que o presidente André Martins fez na redução do IRS, do IMI familiar, a que a CDU acompanhou, não é, com o PSD, um pouco com medidas que foram colocadas como contraponto à passagem do orçamento para 2023 e 2024. Agora, a atitude do PSD foi mais fechada, não entendeu essa necessidade real. Agora, vamos lá ver, não é bom é que falta de execução de obras que podiam ser executadas com financiamento do PRR não aconteça porque os partidos ficam a empurrar culpas uns para os outros. Eu espero que haja uma nova iniciativa e quem agora bloqueou se disponha a desbloquear. Vamos ver, dentro de poucas semanas, saber se há. Passamos então para o terceiro e último tema do programa de hoje, que é um assunto que já tínhamos trazido aqui no último programa, os números dos alunos que estão sem aulas a pelo menos uma disciplina. O ministro tinha dito, o governo, e não só o ministro, o próprio primeiro-ministro também tinha caucionado estas afirmações, que houve uma redução dos alunos nesta situação em 90%, nós discutimos aqui esse tema também. Havia muita gente a desconfiar destes números, destes sindicatos, aos partidos da oposição, e entretanto esta semana o ministro fez uma marcha atrás, digamos assim, fez meia-culpa e admite que não há dados fiáveis sobre os alunos nessas condições e admite que não existe essa redução. Nuno Matias, isto significa que não estaremos melhor nessa situação e o ministro agora ter que vir pedir desculpa por ter avançado com um cenário que não existe, ou pelo menos que não é quantificável nos termos em que o governo quantificou, fragiliza o ministro e o governo ou não? Bom, vamos lá ver. Eu acho que é uma situação desagradável. Não, é inquestionável que é desagradável porque o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro e todos aqueles que opinaram sobre esta matéria, inclusive eu próprio, à distância, mas também opinei, baseavam-se em dados que a Direção-Geral de GEF, neste caso, tinha produzido e tinha apresentado e que, portanto, foi com base nesses indicadores que toda a comunicação, toda a informação, toda a reflexão sobre este tema, foi feita. E, portanto, é desagradável e acho que deve fazer refletir este ou outro qualquer governo que estivesse em funções sobre como é que o sistema tem que se organizar para ser fiável também a monitorização de atividade e para que não exista uma percepção em relação a estas matérias que se baseiem em dados que ou estão incompletos, ou estão incorretos, ou não são fiáveis, ao ponto de depois ficarem com dúvidas sobre aquilo que inicialmente tinha sido apresentado. E como eu disse aqui a semana passada, bom, quer dizer, são dados factuais, objetivos, e é com base nestes dados factuais e objetivos se pode fazer uma análise. Se chega à conclusão, passado alguns dias, que afinal estes dados não estão tão fiáveis como desejável, bom, deve-nos fazer, em primeiro lugar, criticar o sistema que ainda não está organizado para conseguir ter estes dados de monitorização que permitam apoiar a gestão. E, portanto, isto é válido para o atual governo como era válido para qualquer outro partido, porque necessariamente, se calhar aconteceu este ano a este ministro, mas se calhar nos anos anteriores aconteceu aos ministros anteriores e, portanto, acho que nos deve fazer refletir como é que esta administração é gerida e como é que estes dados são produzidos ou são obtidos para evitar que isto aconteça, porque
são indicadores fundamentais para aquilo que é a gestão do setor e para aquilo que necessariamente é a capacidade de resposta ou a adequação das respostas à luz dos indicadores que são recolhidos. E, portanto, o ministro naturalmente não fica bem na fotografia, mas fica pior quem lhe deu os números. Ivan Gonçalves, concorda que com esta decisão do governo, neste caso do Ministro da Educação, de avançar com uma auditoria aos serviços, acha que é necessário que se possa perceber com o que é que se pode contar para que as decisões políticas tenham o devido fundamento, que possam trabalhar com bases seguras? Ou não concorda com essa necessidade de uma auditoria? Acho que é o governo, este senhor ministro a chutar a bola para a frente, porque claramente nós já o tínhamos dito a semana passada, não era preciso auditoria nenhuma. Aquilo que o senhor ministro veio dizer já havia dados evidentes para alguém que compreendesse como é que o sistema funciona, de que não era verdade. Foi isso que dissemos, foi isso que muita gente no espaço público veio dizer ao longo dessa semana. Não, essa auditoria que o Sr. Ministro agora identifica ou que anuncia é apenas uma forma para justificar aquilo que foi feito e que se percebeu que foi feito. E que foi feito com dois motivos, parece-me, com um de dois motivos. Ou por impreparação, ou por falta de competência, se quisermos, mas pelo menos para falta de preparação para o exercício do cargo e de perceber que os números que estava a anunciar não eram reais, ou, numa segunda hipótese, é porque há uma ânsia muito grande, tentar dar boas notícias, tentar demonstrar que agora é diferente, tentar demonstrar que os problemas foram resolvidos muito facilmente, quando na verdade, depois na prática, não é assim que as coisas funcionam. E portanto, eu diria que as duas opções são más, ou ter sido com dolo, ou por impreparação, as duas opções são más. E são más especialmente num período como aquele em que nós vivemos, em que temos franjas significativas da sociedade que tentam descredibilizar o sistema. O pior serviço que nós podemos prestar é dar a essas pessoas que o fazem com a intenção de tentar descredibilizar o sistema para terem ganhos políticos, é dar-lhes motivos, descredibilizando nós próprios, nós, aqueles que acreditamos no sistema, aqueles que acreditamos na democracia, e também nos dados que são fornecidos pelos técnicos, é descredibilizá-lo, e acho que o Sr. Ministro esteve mal porque ajudou a descredibilizar o sistema com a forma como geriu este processo. E era mesmo por aí que eu ia passar a palavra ao Manuel Pisco. Manuel Pisco, o que é que este episódio dos números que mudaram radicalmente da semana passada para esta nos diz sobre o sistema que temos? Olha, provavelmente não é tanto sobre o sistema que temos, é mais sobre o governo que temos. O que me parece evidente é que ainda há, mesmo apesar deste tempo que já decorreu, um clima de algum deslumbramento no seio do governo. Os ministros estão um pouco deslumbrados, há muitos ministros, vários ministros, que estão deslumbrados por serem ministros. E vê-se que nota-se a diferença quando há outros que trabalham ficadamente no papel que têm, e posso referir das infraestruturas, e referir também este ministro, Fernando Alexandre, que eu lamento, sinceramente, eu tenho a opinião de que este é uma pessoa capaz. É um homem muito, creio que está competente, não é? E tenho pena que lhe tenha acontecido isto. Mas não é o sistema de informação que tem a culpa, é a falta de noção, é a falta de alguma noção, enfim, de senso comum, digamos assim, não é preciso bom senso comum, de que as coisas não são tudo. Isto é uma visão deste governo, da equipa da educação política, a equipa política entrou na educação, de que tudo o que o governo anterior estava a fazer estava mal feito. E o sistema de comunicação, sim senhora, de informação, de recolha de informação, está tudo mal feito. Mas assume isto sincreticamente, assim por cima, não é? Sem conhecer os dados em concreto, sem conhecer as noções e ter a interpretação dos números que devia ter, e depois ninguém pensar, isso é que é feliz, ninguém pensar que em 16 ou 17 medidas que foram anunciadas em curto prazo, medidas de emergência para a educação, e em 2 ou 3 semanas se resolvia o problema de dezenas de milhares de alunos que não tinham professor. E foi como dissemos na semana passada, eu disse aqui, não é falta de aulas, não é esse o problema, é falta de alunos, é falta de professores para dar as aulas. Como é que o ministro resolvia isso em 3 semanas? Mesmo tendo feito um recrutamento, que é uma coisa que leva meses e meses a fazer, e não foi feito antes do início do ano letivo. Portanto, a falta de noção, em termos de senso comum, de que este é um problema que existe,
e que tem que ser tratado onde ele está, é falta de professores para algumas disciplinas e no recrutamento e na falta de reconhecimento da carreira, que não é atrativa para quem pode ir para a carreira docente, e não se desfaz um problema destes assim em 3 semanas porque o governo é novo e o seu ministro usou os números que lá os seus apoios, as assessorias do gabinete lhe deram. Agora, vão fazer, alguém os enganou, eu não acredito que os técnicos da DGEST tenham ganhado de propósito o secretário de Estado ou o ministro, não acredito nisso. Não, o que não há é a sintonia de conceitos, e esta mania de os governos chegarem e dizerem que tudo que estava para trás estava mal feito, dá resultados destes, não é? Eu lamento que isto tenha acontecido com este ministro, mas isto é uma falta de senso comum, digo eu. E com isto terminamos a edição de hoje da Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias voltam de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.